Capítulo 15. No quarto do doente. Os que tratam dos doentes devem compreender a importância da cuidadosa atenção às leis da saúde. Em parte alguma tem mais importância a obediência a estas leis do que no quarto do enfermo. Em caso nenhum, a fidelidade às pequenas coisas, da parte dos assistentes, tem maiores consequências. Em casos de doença grave, a menor negligência, a mais ligeira falta de atenção às necessidades especiais ou perigos particulares do enfermo, toda manifestação de temor, agitação ou impaciência, até uma falta de simpatia, pode fazer pender o fiel da balança que oscile entre a vida e a morte e causar a descida à sepultura de um doente que de outra forma poderia ter se curado. A eficiência da enfermeira depende em grande parte de seu vigor físico. Quanto mais saudável, robusta, tanto mais estará apta a suportar a fadiga no tratamento do enfermo e a cumprir com bom êxito os seus deveres. Os que cuidam dos doentes devem prestar particular atenção ao regime alimentar, limpeza, ar puro e exercício. Precauções especiais da parte da família lhe permitirão também suportar as fadigas suplementares trazidas sobre ela e auxiliar a evitar o contágio da doença. Quando a doença é grave e exige dia e noite a presença da enfermeira, o trabalho deve ser partilhado ao menos por 2 enfermeiras competentes, de forma que cada uma tenha a oportunidade de descansar e de fazer exercício ao ar livre. Isso é particularmente importante nos casos em que seja difícil assegurar a abundância de ar puro no quarto do doente. Devido à falta de conhecimento da importância do ar puro, limita-se por vezes à ventilação, ficando com frequência em perigo a vida do doente, como a dos que o tratam. Se forem observadas precauções convenientes, não há necessidade de que doenças não contagiosas sejam contraídas por outros. Que os hábitos sejam corrigidos, e pelo asseio e ventilação conveniente, guarde-se o quarto do doente livre de alimentos venenosos. Em tais condições, o enfermo tem muito mais probabilidade de cura, e na maior parte dos casos, tanto as enfermeiras como os membros da família estarão ao abrigo do contágio da doença. Para assegurar ao doente as mais favoráveis condições de cura, o quarto que ocupa deve ser amplo, iluminado e alegre, com os meios para uma ventilação perfeita. Escolher-se-á para o quarto do enfermo o aposento da casa que melhor satisfaça esses requisitos. Muitas casas não oferecem condições para conveniente ventilação, e é difícil consegui-la, mas tentem-se os possíveis esforços para permitir que o quarto do doente seja atravessado dia e noite por uma corrente de ar puro. Quanto possível, deve manter-se uma temperatura igual. Para o efeito, consulte-se o termômetro. Os que tratam do doente, sendo muitas vezes privados de sono ou despertados durante a noite para atender o paciente, são suscetíveis ao frio e não serão bons juízes de uma temperatura saudável. Parte importante dos deveres da enfermeira é o cuidado com a dieta do paciente. Não se permita que o doente sofra ou enfraqueça por falta de alimento, nem carregue em excesso os enfraquecidos órgãos da digestão. Tenha-se cuidado em preparar e servir comida agradável ao paladar, mas usando um sábio critério em adaptar tanto em quantidade como em qualidade as necessidades do paciente. Em particular, durante o tempo da convalescença, em que o apetite é vivo e os órgãos digestivos não recuperam ainda suas forças, há grande perigo de prejuízo devido a erros de dieta. As enfermeiras e as pessoas que entram no quarto do doente devem se dominar, ser calmas e animosas. Evite-se toda pressa, nervosismo ou confusão. As portas devem ser abertas e fechadas sem ruído, e toda a casa deve estar tranquila. Em casos de febre, necessita-se de especial atenção ao vir a crise e a febre estar baixando. É muitas vezes necessária uma constante vigilância.